E aí, turma, beleza? Bom, vamos lá para mais um dia, mais uma live. Que seja um momento abençoado aí para todos nós, um momento de reflexão, um momento em que possamos crescer um pouco mais intelectualmente falando. E hoje o nosso tema é gestão das emoções. Nós vamos falar um pouco sobre produtividade, sobre como você melhorar as suas emoções e transformar essas emoções em ações positivas, ações afirmativas, e a partir disso você começar a observar os resultados que isso é capaz de trazer para a tua vida, né? Tudo começa na comunicação, e a partir do momento que a gente aprende como lidar, como fazer uma boa gestão das emoções, uma boa gestão da comunicação, tanto interna quanto externa, automaticamente a gente passa a mudar os nossos pensamentos. Mudando os pensamentos, a gente passa a mudar a maneira como a gente sente, ou seja, os nossos sentimentos, e automaticamente todo sentimento ele se transforma numa crença, que é a forma como a gente enxerga o mundo. Se o nosso sentimento está negativo, a gente tende a enxergar o mundo de forma negativa. Se o sentimento está positivo, a gente tende a enxergar o mundo de forma positiva. E como toda crença é autorrealizável, ela acontece, certo? Então vamos lá, vamos chamar aqui o pessoal, vamos mandar os aviãozinhos aqui, porque hoje é um tema top e tenho certeza que vai ser um dia de muito conhecimento aqui. O João, ele é um cara fantástico, eu acompanho ele já há um tempo e eu vejo o quanto que ele entrega nesse tema. Beleza? Bom, vou chamar o João aqui. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai melhorando. Tá chamando aqui. Fala, João. Olá, beleza? Beleza, meu amigo? Tranquilo. Beleza, top. Bom, Então vamos lá, tamo aí. galera. Manda uns aviãozinhos aí para convidar o povo aí. Vamos enviar aqui uns aviãozinhos. Vamos. Vamos convidar o povo aqui. Vamos trazer pessoas. Que hoje, galera, vai ser um tema top, viu? Hoje a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos sobre esse assunto e o João tem uma entrega extraordinária aí para trazer hoje para a gente. Esse tema, a gestão das emoções, já é um tema que você vem trabalhando há um tempo já, né, João? Já vem se aprofundando nisso. É um tema que trabalho com empresas, trabalho com equipes e trabalho comigo também. Isso aí, as emoções tem que trabalhar eternamente, né? Você tem que trabalhar eternamente para que você vai se autodescobrindo, se autoconhecimento e se autodesenvolvendo. Verdade. Então, isso é muito importante. Certo. Bom, fiz uma pequena introduçãozinha aí sobre o que a gente vai tratar aqui hoje, que é a gestão das emoções. Queria, antes de qualquer coisa, João, te agradecer aí pelo seu sim, por ter acreditado aí nesse convite. É um projeto que eu estou lançando aqui na minha corretora, toda quarta, quinta e sexta, live ao vivo, 13h, para que a gente possa trazer temas de autodesenvolvimento, temas de formação, para ajudar os corretores a melhorarem a sua performance e também a gestão do seu processo, né? Porque muitas vezes eu percebo que o corretor, ele se perde não no resultado, ele se perde no processo. Quando ele se perde no processo, ele para de enxergar o resultado. E, consequentemente, ele desanima, fica sem grana, fica sem diversas outros ganhos, principalmente o ganho emocional que ele tem que capitalizar ao longo do processo, entre o estado atual, que é onde ele está hoje, e o estado desejado, que é a venda, né? Que é a meta batida, que é o recurso no bolso. Fala um pouco pra gente aí sobre o seu tema, sobre a sua especialização aí, por favor. Então, esse tema é uma coisa que me agrada muito, porque são experiências da vida que a gente vem trabalhando. Eu hoje trabalho com mentorias, né? Nós temos uma empresa também no ramo madeireiro e eu lidero equipes aí de 400 a 500 pessoas.
Minha formação é Business Coach, né? Também sou Master para Teaching PNL. E aí são 20, 30 anos, mais ou menos, 33 anos de liderança. Então são uma longa caminhada de experiência e trabalhando com pessoas. E é um tema muito importante porque hoje a gente vive numa questão de velocidade, informações, a necessidade, a busca da sobrevivência através do dinheiro, que, vamos dizer assim, para uns é uma coisa, como se fosse uma coisa assim, pesada, para outro o dinheiro significa o quê? É uma bênção, Então, já para as emoções, aí, sentimentos, a gente tem que olhar a coisa boa para o dinheiro. Não ser o dinheiro teu dono, mas você trabalhar com o dinheiro para você. Então, como você fazem com venda dele, planos e essas coisas, tem que correr atrás. Mas não é esse bem o assunto do dinheiro, e sim a gestão emocional. Mas o que é gestão emocional, né? Eu peguei um significado aí, eu até procurei ficar mais dentro do correto, né? Seria o quê? É a capacidade de entendermos e avaliarmos os nossos próprios sentimentos, né? Para quê? Assim conseguirmos agir com mais sabedoria e maturidade. Isso é óbvio. Para que agir com mais sabedorias e maturidade? Porque as emoções colocam a gente em enrascadas. Pense, eu vou deixar duas perguntas no ar aí para os nossos ouvintes. Se você está triste, tenso, magoado, que é um sentimento, tem emoções, tem sentimento, como que seria um dia de vendas para você? E agora a outra pergunta que eu faço, eu quero que vocês fiquem raciocinando essa pergunta. Se você está feliz, motivado, como que vai ser as vendas para você? Então, faça uma análise para você, busque dentro de você um dia que você estava triste e busque dentro de você um dia que estava feliz. Pronto. Então nós precisamos entender essas coisas. Então as emoções profissionais, temos que nem um especialista que teve uma tese, ele diz que tem 8 tipos de emoções. Outro já diz que tem 6, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, e entre outros, certo? Então, a gente começa a trabalhar com essas emoções. De que forma? Você tinha comentado no início aí da introdução sobre as crenças. As emoções estão ligadas com as crenças, queira ou não. Por quê? Porque aquilo está registrado dentro de nós, a gente não sabe o que aconteceu no passado, muitas vezes está tão guardado que a gente nem lembra disso. Mas a gente precisa começar a parar e a entender o que vem acontecendo com a gente. O que é entender o que vem acontecendo com a gente? É o autoconhecimento? Espera aí. A minha reação hoje perante um problema foi qual? Eu explodi. Mas por que eu explodi? Essa pergunta já começa o questionamento. Mas por que eu explodi? Eu explodi porque estou com raiva. Eu explodi porque eu não achei justo a situação. Eu explodi, não sei porquê. Eu explodi porque estou com problemas particulares. Você vê, só nesse exemplo aqui nós temos 4 motivos. Tá, eu vou estar explodindo sempre porque eu estou com problemas ou estou sempre achando que eu estou na razão? Não. As emoções geram sentimentos. E isso vai causar outros estragos pela frente, desde conflitos dentro de uma empresa, conflitos de relacionamento. Aí você começa com as suas vendas e de repente você chega num local, poxa, bem com aquela pessoa eu já me estranhei. Você não eu não estou falando aqui para você ser falso. E sim trabalhar com as suas emoções. Você não vai lá, a pessoa percebe, poxa, ela só quer me vender. A partir do momento que você começa a trabalhar com as tuas emoções, você começa o quê? A se entender
E perante uma dificuldade, uma situação, você aprende a lidar com ela com mais facilidade. Nesse mesmo exemplo de uma discussão, por exemplo, que eu estourei, uma conversa que eu estourei, eu já não, a partir do momento que eu conheço, eu entendi a causa que me acionou aquela explosão. Espera aí, o que eu vou fazer para trabalhar? Acho que eu estou sendo egoísta. O que eu preciso fazer para mudar essa situação egoísta? Poxa, eu vou respirar mais, eu vou esperar e vou analisar com calma, depois eu respondo. Aí você pergunta, João Carlos, mas não é simples. Não é simples mesmo. Talvez tenha que fazer 1, 2, 3, 4 vezes, mas tem que exercitar, até que vire uma autodisciplina. Sim. Tá, mas se você sabe que isso acontece, mas não, você começa a ficar, poxa, isso eu escuto do dia inteiro que eu sou explosivo. Fecha os ouvidos para as pessoas. Principalmente relacionamentos, um quer mudar o outro. Isso é o maior erro que acontece. Você tem que ser quem é, não precisa fazer o que o outro quer. A partir do momento que você é essa pessoa na essência, quem você é, e a pessoa sabe lidar com você da forma que você é, e você vai reconhecer aonde você tem que mudar, aonde que precisa trabalhar as suas emoções, todo e qualquer relacionamento fica mais fácil. Isso serve para você que está nos ouvindo aí, que também tem que ter a mesma atitude. Verdade. Né? Então, porque senão você acaba prejudicando o outro, você transforma, se inutiliza a pessoa, porque ela vai tentar ser uma pessoa perfeita para outra e acaba não trazendo resultado nenhum. Uma questão que você comentou sobre as memórias, né, que causam os sentimentos, né? Muitas vezes o que eu percebo no dia a dia de trabalho, no dia a dia de relacionamento com as pessoas, é que os sentimentos delas estão muito relacionados às memórias que elas têm em determinados tipos de assunto, né? Porque todas as nossas crenças, eles são formados pelas nossas memórias, né? Sim. A memória gera lembrança, a lembrança cria um sentimento, e esse sentimento ele se externaliza por uma crença. Perfeito. Muitas vezes, quando a visão acerca da realidade ela é deturpada pela memória que a gente tem, seja essa memória por algum aprendizado errado do passado ou por um impacto emocional que você experimentou acerca daquilo, você tende a externalizar isso ou abraçando ou repulsando das pessoas. Infelizmente, são gatilhos que geralmente acontecem numa situação que acabam acionando aquilo que está guardado. E você externaliza. E você não entende por quê. Certo. Então, é uma coisa assim que assusta a gente e ao mesmo tempo é uma bênção. É uma dica que eu já vou passar aqui, eu ia deixar para o final algumas dicas de ouro, não fiquem que vai ter várias dicas de ouro aí para o final, fiquem até o final, mas uma eu já vou te dizer aí de cara. Começa a prestar atenção nas pessoas que reclamam com você ou de você. Porque essas pessoas estão te mostrando algo que você pode mudar. Você não precisa reclamar, se defender ou se criticar. Mas presta atenção, será que essa pessoa não tem razão do que ela falou? Será que essa pessoa, o que ela está querendo me mostrar? Então, às vezes são emoções que você está guardada, você não sabe o que tem, principalmente sentimentos. Esses sentimentos estão ali presos, ou melhor, estão ativos, você não sabe por quê. E são simplesmente nós que temos que trabalhar com o nosso eu interior. E como que eu trabalho com esse eu interior? É conversando com a gente mesmo. João Carlos, por que você... eu vou repetir aquele exemplo que é comum acontecer. Por que você estourou com aquela pessoa, você foi grossa? O que isso está te mostrando? Peraí, eu tenho algo guardado em mim que é a mágoa. Mágoa da pessoa, não. É essa situação que me buscou aquela crença, aquela âncora, que ficou guardada dentro de mim. Ali acionou, eu explodi. O que aconteceu?
É a oportunidade de ouro, é uma benção você consertar isso. Mas como que eu conserto isso? Ressignificando. Sim. Tem um passo simples também que você pode fazer assim, ó, eu me desconecto dessa raiva, eu me desconecto dessa mágoa sobre tal pessoa, eu entendo que ela fez isso e hoje eu a perdoo. Eu vou perdoar ela. Então é uma forma de começar a ressignificar, colocando outros pensamentos sobre isso. Porque Certo. nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos também geram emoções, geram sentimentos, porque a gente cria muitas vezes uma novela, um filme em cima de um determinado assunto. Mas Sim. talvez estão perguntando aí, se questionando, mas o que tem a ver com produtividade? Logo vocês vão entender que tem muita coisa a ver com produtividade. Sim. Por isso eu larguei as duas perguntas no começo. Como que você é produtivo, se está triste ou alegre? Qual a diferença? Como seria essa produção? Quem está com a gente acompanhando aí, galera, já vai pensando em alguma coisa sobre isso, ou manda o teu questionamento, né? Você fez a pergunta assim, quando você está triste, quando você está tenso, ou quando você está magoado, como que é o seu dia de vendas? Da mesma forma também, quando você está feliz, está motivado, está alegre, como que é o teu dia de vendas? Sim. Quem está com a gente aí, se puder mandar aí contribuições e até mesmo questionamentos, porque às vezes tem dias que você está triste, mas você não sabe o porquê. Então, e você Sim. fica ali maquinando nisso, maquinando, perdendo tempo que poderia estar sendo direcionado para outras coisas e não percebe que esse prejuízo emocional que esse diálogo interno está te causando. Então, mandem aí os seus questionamentos sobre gestão do tempo, gestão das emoções e como que as emoções têm influenciado na produtividade de vocês. Então, é isso que você falou. Então, como que as emoções têm nos ajudado na produtividade, né? Porque as emoções, como já estamos falando, são coisas assim que são situações que ela nos impulsionam, mas também nos prejudicam. Então tem que saber trabalhar muito bem com essas emoções. E voltando ali, o autoconhecimento, que eu já havia falado, é você perguntar para você, porque geralmente não, é um caso assim que você pode imaginar que tem uma criança dentro de você. Essa criança pode estar machucada, com lembranças do passado, lembranças de suas famílias, lembranças de algo, de coisas que aconteceram, que são as crenças, e está na hora de você mostrar para essa criança que tudo mudou. Tá, João Carlos, mas eu não consigo perdoar quem me magoou. Certo. Certo? Eu não consigo, dá. Mas o que você faz para perdoar? Você tem que entrar. Eu vou falar um dos pressupostos da PNL, até quem quiser saber mais sobre os pressupostos da PNL, me manda um comentário no meu canal do YouTube, Liderança Sem Enrolação, que lá tem alguns pressupostos que eu já venho falando, que é importante para vocês, tá? Então, continuando, um pressuposto que me ajudou muito, mas muito, quando eu comecei na PNL, começando a trabalhar nesse sentido, todas as pessoas têm uma intenção positiva, ou melhor, toda situação tem uma intenção positiva. Qual seria essa intenção positiva? Por exemplo, uma mãe ou um pai. O filho está brincando com uma faca. Ele levaria. Qual a intenção da criança? É brincar, ela não vê perigo. Então, a intenção positiva da criança é brincadeira, se divertir. Da mãe que vai lá e dá um tapa na bunda da criança. Foi para espancar? Não. Ela, pelo amor dela, ela foi proteger a criança. Ela foi lá, tirou a faca, ou explicou que aquilo ali era perigoso. Então, a intenção positiva da mãe qual é? É ensinar e proteger o filho. Então, muitas vezes as pessoas olham, isso pode pôr em todos os casos. Muitas vezes as pessoas olham assim, poxa, só quer me ferrar. Não é. Tem pessoas que não sabem como te transmitir, mas ela tem uma intenção positiva em cima da situação. Então, são situações assim que se fica se questionando. Por que o meu líder, meu chefe, o meu concorrente falou aquilo para mim ou puxou ou fez alguma coisa? Eu falo até de concorrente, porque tem concorrente que vira parceiro, te ajuda.
Verdade. Então, ele te fez, porque tem uma intenção positiva. Tenta olhar por outro lado, saia de você, ou sair de você não é espiritual, tá, gente? O sair de você é você olhar de fora, a situação, pega a situação, olha você e a outra pessoa, olha a outra pessoa, e você. Por que essa pessoa falou isso aqui? E você olha assim, ela falou por isso, por isso, por isso. Então você analisa a situação de outro ângulo. Legal. Porque você sai das emoções, dos sentimentos que estão aflorados, às vezes, naquele momento, ou que vem e te deixa em dúvida. Então, se você pegar... Pode continuar, concluir o raciocínio. Então, se você, inclusive, pegar e olhar, você vai ver, poxa, eu estava errado, eu fui muito agressivo. Ou a pessoa foi agressiva e ela tinha intenção de me proteger sobre aquele assunto, me orientar sobre aquele assunto, só que era o jeito dela externar isso. Verdade. Inclusive agora a gente teve um comentário aqui da Sandra.leite, 3139, que se estou feliz, minhas vendas e ideias são extraordinárias. Triste, não levanto nem para atender uma alma penada. É exatamente isso, né? É o diálogo interno, né? Ela o diálogo interno. Entrega o controle das ações para o diálogo interno, né? E ele determina o ritmo de vida dela. Se o diálogo interno está positivo, ela anda para frente. Se ele está negativo, paralisa. Então, aí isso é uma coisa que eu vou dizer, assim, por exemplo, aqui nossa cidade ontem foi uma coisa assim terrível. Fechou de pedra, muita gente desabrigado. O que eu tenho que fazer agora? É ter empatia. Qual que é a empatia? É não entrar no problema e sim ajudar. E às vezes a gente entra de forma num problema que você se derruba também. E é uma coisa engraçada, é uma coisa tão engraçada, nós temos mente, corpo e alma. A mente, muitas vezes, tem que mandar no corpo. A maioria das vezes ela manda. E a mente também mandar a nossa alma, às vezes. Porque ou a nossa alma mandar na mente, e vice-versa, ela tem que haver um diálogo. Sim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes está aborrecido, que nem hoje, eu estava chateado. O que eu vou fazer? Prejudicar mais pessoas? Não. Eu vou me animar e vou buscar informações, quem sabe pode ajudar um aqui, outro lá. Certo. Não é ter alegria pelas pessoas que se prejudicaram. Mas não. Então, nessa situação, eu estou triste. Opa, João Ricardo, sai dessa vibe, sai dessa vibração, e vai lá, muda o que está fazendo, para sair total, ser oposto ao que está fazendo. Vai lá fora, toma um café, vai dar uma volta, uma caminhada. Levanta. Qual o objetivo? O Ricardo não tem objetivo. Aí realmente você não consegue sair da situação quando você não tem um objetivo de vida. Nem objetivo. Entendi. Aí precisa o quê? Você ter um alvo, nem objetivo, ter um alvo. Eu quero atingir tanto de vendas. Esse mês eu tenho que faturar tanto. Quando você tem um alvo, nessa situação que a Sandra comentou, o que acontece? Ela está feliz, ela vai atrás do alvo, vai passar por cima dos obstáculos. Quando está triste, ela vai dizer, peraí, mas eu tenho um alvo a atingir, porque aquilo está dentro dela, dentro da pessoa. Eu tenho um alvo a atingir. Eu vou levantar, eu quero que o mundo se exploda. Eu vou enfrentar os obstáculos. Quer dizer, motiva você a vencer essas emoções e sentimentos que estão te prendendo. Verdade. Isso é muito importante. Mas precisa ter um objetivo, um alvo. Não precisa ficar criando alvos simplesmente absurdos. Alvos que estão dentro do teu alcance. Vão pequenos passos. Não consigo sair dessa tristeza, não sei o quê, mas espera aí, o que está acontecendo? Aonde você está deixando essa porta? E, gente, a melhor coisa para você aliviar é fazer uma conversa com Deus, uma oração. Começar a ter fé. Porque quando você começa a conversar, você ora, alguma coisa assim, você começa a abrir teu coração. Mas para ele, não fica achando pessoas aleatórias para contar da tua vida, que você só vai piorar. Entende? Então, existem muitos vídeos ainda no YouTube, Instagram, que estão ajudando agora aqui, ó. É fantástico o que o Alex está fazendo.
São oportunidades que você tem de ter um pequeno aprendizado por alguns momentos, que você pode aplicar na tua vida e você já vai ver a transformação. Verdade. E se você está aí assistindo, é porque você tem que estar aí. Verdade. Só complementando aquilo que você disse, João, que é extremamente importante, que eu percebo que às vezes essa questão do diálogo interno, que tem muitas pessoas que entregam o controle da própria vida para um eu imaginário, que é o diálogo interno. E aí no dia que ela acorda bem, ela é produtiva. E no dia que ela acorda mal, ela é improdutiva, porque o diálogo interno determina, não, vai para o sofá, não, melhor você não ir trabalhar hoje, não, deixa aquele cliente para visitar amanhã, melhor não ligar para sua carteira de clientes, não. Então, quando a gente entrega o controle da vida para um diálogo interno, um eu imaginário, e esse eu imaginário não tem estrutura para suportar o peso da sobrevivência, o peso das responsabilidades, o peso da maturidade, né? O peso de você correr atrás de um objetivo pré-estabelecido, automaticamente essa pessoa tende a paralisar. E é nesse momento que as pessoas desenvolvem, inclusive, doenças físicas, né? Transformam o sentimento em doença física, porque o sentimento se aloja na pele, né? E quando você entrega o controle da tua vida, você abre a tua mente, abre o teu organismo para receber doenças físicas, né? A improdutividade, inclusive, a doença, ela começa na improdutividade. Porque quando você se transforma em improdutivo, consequentemente você baixa a tua imunidade, você baixa a tua autoestima, você baixa a tua capacidade produtiva e entrega o teu organismo aí ao Deus dará, né? E uma outra coisa também que faz com que essas pessoas tomem determinadas iniciativas, que é perder o controle da própria vida e entregar na mão de um eu imaginário, é a ausência de metas claras, né? Que é aquilo que você falou, quando a gente tem uma meta de vendas, tem um objetivo, né? E eu até estenderia isso para todas as áreas da vida, um objetivo na saúde, no relacionamento, na família, com os amigos e tal, automaticamente você tira uma parede, né? A parede da dúvida, a parede do bloqueio que tem entre você e o seu objetivo. Quando você enxerga o objetivo com mais integralidade, a tendência de você caminhar na direção dele é muito maior, porque ele se transforma em algo palpável, atingível, realizável, né? Isso é um dos objetivos que eu percebo, principalmente na minha área de atuação, que é como corretor. Porque a maioria na minha área é autônomo, é empreendedor, né? E o fato de estar num local autônomo, que tem uma facilidade de geração de renda, e tem é desnecessário você se burocratizar para realizar a venda, né? Isso faz com que o corretor não consiga se profissionalizar. E a não profissionalização faz com que ele viva um dia de cada vez. Porque não tem planejamento, não tem metas claras, não tem uma gestão eficiente e estratégica do seu trabalho. E essa falta de gestão traz a desmotivação, principalmente quando o mercado está no momento difícil. Porque quando o mercado está no momento difícil, é o vendedor que tem que se superar. Quando o mercado está no momento bom, legal. Quem se sobressai, abocanha uma fatia maior, mas todo mundo sobrevive, né? Quando a situação se inverte, é que quem fez uma boa gestão, um bom planejamento, quem se burocratizou para poder desburocratizar o processo, consegue sobreviver e gerar condições de prolongar o seu negócio. E eu percebo que isso, na minha área, é um problema sério, porque quanto mais desorganizado, maior é a tendência improdutiva e depressiva que o corretor ele tem. E essas linhas, essa minha iniciativa, ela vai de encontro exatamente com isso. Por que eu falo muito de gestão de carteira? Porque quanto maior a gestão, maior a probabilidade da venda a médio e longo prazo. Toda venda, se não é uma venda de impacto, que é só uma parcelinha desse tamanho do mercado que está ali, com dinheiro na mão, procurando e querendo comprar, ela tende a não acontecer. E quando acontece é venda de ticket baixo, no máximo ali um ticket médio. Você não alcança um patamar suficiente para ter um respiro, uma liberdade.
E aí, quando eu venho falar de planejamento, venho falar de iniciativas estratégicas, gestão de carteira, é exatamente isso, para a gente sair do lugarzinho ali que está todo mundo brigando pelo cliente, e muitas vezes até da forma errada, e mergulhar um pouco mais no mercado. E buscar uma fatia maior de clientes, uma fatia menor de clientes de alto potencial de ganho, que é onde as pessoas não conseguem chegar porque não tem fôlego para aguentar o tempo que essa negociação demora, não tem conhecimento suficiente nem de mercado, nem de produto para chegar no responsável pela decisão e não tem um planejamento estratégico, tático, operacional para mapear essa chegada até lá. Porque você não chega num decisor de uma grande empresa só pegando o telefone e ligando para ele. Tem milhões de pessoas que estão abaixo deles ali, que são pagas só para atender o telefone e filtrar quem vai chegar até ele ou não. Então, se você não tem estratégias, automaticamente você vai ficando para trás. E essa fatia, cada vez, ela vem se diminuindo mais, né? Porque quanto mais o mercado se digitaliza, se organiza e facilita, encurta o espaço entre o cliente e a empresa final, automaticamente ele vai tirando aqueles que não estão dentro da regra de comercialização do negócio. E quem quer sobreviver tem que se profissionalizar. Isso falou tudo, porque as pessoas entram no comodismo ou deixam que como chama, a baixa autoestima tome conta, ou deixa também que as influências externas se envolvam. Aí o que precisa ser feito? É você parar e ter autoconhecimento. O autoconhecimento, às vezes, você não precisa ter capital para ir consultar. Existem muitas pessoas que estão auxiliando aí no YouTube, Instagram e assim. Mas o importante é você parar e refletir sobre você. Quais são suas emoções? Aonde você está pecando? E por isso que eu falei desde o começo. E a principal parte é ter humildade de escutar outra pessoa. Certo? Só que tem pessoas que querem introduzir a verdade para você e você acaba se perdendo, né? Então, quando você pega, aí você investe em conhecimento. Peraí, minha meta é vender tanto. Você pegar alguém de referência, não imitar ela, que chama-se na PNL automodelagem. Você o quê? Como que é a forma? Ela levanta cedo, ela estuda, ela assiste tal programa. Quer dizer, você vai atrás de informação construtiva. Sim. Às vezes a pessoa não fica só no YouTube, fica fazendo, no Netflix, não sei o que, não. Ela está ali estudando, está lendo bons livros sobre o assunto. Sim. E nisso ela começa a se sentir mais segura. Isso envolve sentimentos e emoções, porque ela já se sente mais confiante. Ela se torna mais especialista no que está fazendo. E toda vez que ela vai atender um cliente ou vai tentar vender, ela já vai sentir qual emoção naquele momento gerou, qual sentimento gerou. Opa, isso aqui foi por quê? Não, isso aqui foi porque estava insegura, eu não me preparei o suficiente. Antes de ir no outro, ela já vai se preparar melhor. Então ela se preocupa sempre no dia já depois. Espera aí, estou me preparando. Porque ninguém nasceu sabendo. Verdade. Nós temos filmes aí que mostram coisas assim fantásticas. Uma pessoa batalhou para conquistar aquilo. Sim. É exatamente isso. Então isso é importante você, quando for você atender um cliente, for no primeiro. Espera aí, o que eu errei? Ah, mas eu não sei atender cliente. Você vira, vai lá, não é ter cara. Você quer atingir teu alvo? Você foque no teu alvo. Pega lá, vou conversar com alguém que entenda, me ensina a vender. O cara vai te dar uma dica, vai lá, você vai errar, não tem problema. Tenta outra vez, você vai errar. Tenta outra vez, e assim até você atingir a perfeição. E não pense que tem alguns que têm uma facilidade, já nasceram com um vendedor nato, mas a maioria não, a maioria luta para poder construir uma carreira. 99,9% acredito que luta para construir uma carreira. E todos, mesmo que já nasceu tipo vendedor nato, ele também vai buscar especialização, vai buscar melhora, vai buscar autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. Então, ele só tem mais facilidade de se expressar, mas você também pode ter. Verdade. Nós temos que tomar decisões. Clary Santos pediu para falar um pouco sobre o egoísmo. A gente vai abordar esse tema um pouco mais para frente, tá, Clary? Fica com a gente aí que
Egoísmo e empreendedorismo tem muito de incomum, né? Tem. E é por isso que a gente fica preso no empreendedorismo e se transforma em empresário. Muitas vezes é por egoísmo mesmo. Bom, galera, entrou mais pessoas aí. A pergunta principal que o João fez aí no começo dessa live foi o seguinte: quando você está triste, quando você está tenso, como que é o seu dia de trabalho? E da mesma forma, quando você está feliz, quando você está alegre, está se sentindo motivado, como que é o seu dia de trabalho? Responde pra gente aí, vamos interagir aí, galera, vamos interagir. Se tem alguém da minha audiência aí que não segue o João ainda, já segue o João. Se tem alguém da audiência do João aí, já segue a audiência da corretora, porque toda quarta e quinta tem live ao vivo e o conteúdo dessas lives é extraordinário. A gente vem para falar de assuntos bem profundos, tá? Perfeito. João, cara, a gente conversou aqui, esse é o último assunto que você abordou aí, que foi a questão de pagar o preço, né? Basicamente falando, né? Eu acredito no seguinte, que tudo aquilo que eu ainda não tenho é porque eu não sei como conquistar. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado, né? No meu mercado, que é mercado de plano de saúde, seguros, é um trabalho extremamente mental, extremamente emocional, que é conquistar um cliente. O que a maioria 95% dos corretores e dos consultores de comercialização de plano de saúde e seguro não percebe é que existe um padrão de comunicação que te aproxima de cada cliente e também de cada perfil de cliente que consome cada produto. Então essas pessoas, elas não entendem qual que é a comunicação, ela já começa errado quando não entende qual que é a comunicação, e ela continua o processo tentando se comunicar de uma forma ineficaz com o cliente errado, né? Ou seja, inclusive já entra na questão do egoísmo, né? Que é a questão de achar que, me arrogar o direito de achar que estou certo quando eu estou fazendo a coisa errada. E o que eu falo que fazer a coisa errada, por exemplo? Lembra que na outra intervenção minha eu falei que está todo mundo atrás daquele pequeno grupo de clientes que estão ali com dinheiro na mão, com uma necessidade para satisfazer, esperando a primeira pessoa que aparecer na frente dela para ela poder contratar um plano de saúde? Tá 95%, no mínimo, do meu mercado, eles estão atrás desse cliente aí. E aí você pode analisar, se abre o Facebook hoje, qual que é as ações de marketing estratégico desse tipo de corretor. É povoar tudo quanto é tipo de grupo com logotipo de operadora e preço mínimo de valor de cada plano. Ele acha que assim ele vai gerar um interesse e essa pessoa vai buscar ele e vai contratar o melhor plano, mais top que ele tem lá para comercializar. Isso dá resultado? Dá resultado. Porque se não desse, ninguém estaria fazendo. Mas é um resultado que, quando você trabalhar da forma certa, o resultado ele pode ser muito maior. E pode ir muito além disso, né? E por isso que eu falei que tudo aquilo que eu ainda não tenho, é porque eu não sei como conquistar. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado. Por quê? O fato de esse pequeno círculozinho de mercado estar tendo ainda a capacidade de sustentar, na média, ou ali um pouquinho para baixo da média, quase todo mundo que se propõe a buscar o cliente dessa forma, ele não obriga a pessoa a pagar o preço da profissionalização, o preço de conhecer de fato o mercado, o preço de fazer uma boa gestão do relacionamento com os clientes certo, da forma certa, a médio e longo prazo, porque uma venda, às vezes ela demora 1 ano para ser concretizada, 2 anos para ser concretizada. E se você tem ali um bom CRM para você armazenar essas informações, fazer uma boa leitura do seu fluxo de trabalho e transformar essa leitura em ações estratégicas, você sai dessa pequena topozinho de clientes ali, que é 1% do mercado, e entra numa parte um pouco maior ali do meio da pirâmide, que é aquele cara que tem a grana, precisa do produto, só não tomou a decisão de contratar ainda. E não tomou a decisão por uma razão muito simples. Porque a maneira como as pessoas estão chegando até ele é invasiva, ofensiva, é agressiva demais. Não está construindo a necessidade via relacionamento, via network, via desenvolvimento de fato da necessidade, construção de necessidade. Ela quer simplesmente
fazer a venda de impacto sem o relacionamento. E isso atrapalha muito, né? E já entra numa questão do egoísmo também, tá? Porque o egoísmo não é um tema simples, tá? Nossa colega Clary, que comentou aí, ele não é um assunto específico. Ele é algo, por isso que as pessoas não enxergam muitas vezes que são, né? Porque ele é um sentimento que envolve a comunicação, que envolve a sua entrega, muitas vezes aleatoriamente em cada ação, cada decisão que você toma. E o fato de as pessoas não terem essa organização, essa estratégia, um CRM de fato que vai fazer a gestão das suas decisões, atrapalha muito. E isso atrapalha inclusive nas emoções, né? Porque se eu não sei como que é o meu processo de trabalho, eu acordo desempregado todo dia. É uma frase típica do meu mercado. Não, vendedor acorda desempregado todo dia. Que não é verdade. Você tem que acordar para empregar pessoas todos os dias, né? Que isso sim é uma virada de chave. E quando você não trabalha de forma organizada, estratégica, com base em métricas, com base em números, automaticamente você de fato não se enxerga, tem uma barreira na sua frente. Você, a incerteza e o negócio. O negócio só acontece por sorte quando tem uma incerteza no meio, né? E para acontecer por sorte, ele é uma commodity, ou seja, você está brigando com todo mundo ali pelo preço. Você não está levando qualidade, você não tem diferencial, você não tem diferencial competitivo nenhum. Fala e quando acontece as coisas, por exemplo, assim, deixa eu primeiro só fazer uma pergunta. Quantos não na vida você levou? Milhares. Então, se não milhões. Esse não que você leva, se você vamos usar o termo afrouxar, se você desistir, se você se aborrecer, você não vende mais. Sim. Esse não tem que te impulsionar. Pera, não vendi para esse, mas eu vou vender para o outro. Mais um não. Não tem problema, um eu vou vender. Criar um desafio em cima disso. Porque isso gera uma emoção de quê? De atitude. Uma emoção de ação. Capacidade. De capacidade, de utilidade. Então, peraí, de não desistência. Então, todos os não que você receber, que transforma em energia. Existe um ditado, não, existe o CCC. Se esse não te gera uma energia negativa, capta, canaliza esse não, essa energia negativa, e converta. Converta aqui em ação, atitude. Pera aí, eu recebi um não, mas por quê? Aquilo que eu falei já hoje. Eu vou ver aonde eu falhei. Será que estou nervoso demais? As coisas estão demais? Pera aí. Então eu vou lá, vou aprender, vou ver como fazer, sabe? E pronto. Pagar o preço? Pagar o preço. É isso. É uma pirâmide, né, cara? Primeiro eu sou. Pirâmide. Primeiro eu sou. Depois eu faço. Depois eu tenho. O tenho, que é a venda, é um resultado. Se você você não paga o preço da formação, o preço de buscar o conhecimento, o preço de se profissionalizar, o preço de se organizar, o preço de ter uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão das emoções, uma boa gestão de relacionamentos, gestão de métricas, saber para quantas pessoas você precisa falar para você fazer uma venda, automaticamente você não faz. Por quê? Porque se você aprende que a cada 10 pessoas que você fala, você faz uma venda, qual que é o segredo de fazer uma venda todos os dias? Falar com 10 pessoas interessadas no produto, certo? Então, se eu não paguei o preço para construir as minhas estatísticas, eu não faço porque eu não tenho visão clara acerca do meu futuro. Se eu não faço, consequentemente, qual é o meu resultado? Eu não tenho. Porque se eu não falei com as pessoas, eu não fiz a venda, eu não tenho o resultado. Né? O problema é que as pessoas, elas vivem esse mesmo ciclo da maneira negativa. Eu não me capacito, eu não pago o preço da capacitação, da profissionalização, consequentemente, eu não faço o que tem que ser feito. Por quê? Porque o meu trabalho é só ficar postando logotipo de operador em grupo de Facebook e mandando sem autorização no WhatsApp das pessoas. Aí, consequentemente, esse tipo de atitude é uma atitude repulsiva e que não traz pessoas interessadas em se relacionar com você a respeito do produto, né? Aí, consequentemente, você não vende, ou seja, você não tem resultado. E aí, quando o ciclo se repete, você quer intensificar isso. Você acaba diminuindo ainda mais o seu ânimo de buscar o conhecimento,
você diminui ainda mais o seu ânimo de fazer, mesmo que seja coisa errada, que é ficar postando logotipo de operadora e com o seu WhatsApp nos grupos de Facebook, e a venda diminui ainda mais, até que chega uma hora que você está ali praticando o marketing de esperança, né? Que é você acordar de manhã cedo e ficar rezando na esperança de alguém entrar em contato com você. E que não vão entrar. Até vai, porque é aquele pequeno pedacinho do nosso mercado que você vai receber 1, 2 indicações no mês, vai ganhar ali seus R$ 1.500, que vai cobrir um custo mínimo de vida e vai estar bom para você, né? Porque você não percebeu ainda que você está num mecanismo onde você está gerando renda para outras pessoas, e essas outras pessoas, elas também estão dentro de um mecanismo que está gerando renda para outras pessoas, e que se você não tem uma visão clara de futuro e não percebe que o processo é uma escada, é progressivo, você nunca vai sair do lugar. E como o mundo se desenvolve, a inflação corrói cada vez mais o poder de compra das pessoas, e você se mantém ganhando sempre a mesma coisa, consequentemente, por mais que você faça o mesmo resultado, você sempre vai estar tendo uma condição menor. E isso faz com que elas não percam as esperanças, aí as emoções vão sendo destrutivas, aí já começa a virar em briga em casa, já começa a virar em doença física, porque a emoção se aloja na carne, aí vai o ciclo destrutivo da saúde. Né? Com certeza. E uma coisa aqui já eu sei que não falta muito tempo, mas então eu já quero começar a jogar algumas coisas aqui. Então, primeira coisa aqui, que nós falamos de vendas, produtividade, você que está, como o Alex comentou, as pessoas precisam o quê? Trabalhar as emoções, conhecimento, autoconhecimento. Uma dica também importante que você deve fazer. Hoje acordei com as emoções viradas, estou cheio de sentimentos, tristeza, não sei o quê. Separe em caixas. Caixinhas. Espera aí, eu vou pôr aqui do lado. Parece engraçado, mas é assim que se faz. Respira. Eu vou enfrentar meu alvo. Hoje eu tenho que ir para o meu alvo. Direção ao meu alvo. Beleza. Esse aqui, por que aconteceu isso? Esse aqui eu briguei com o marido, com a esposa. Dá um tempinho ali. Resolve aqui. Chega lá, dá para resolver? Não, tem que esperar passar o tempo. Então tenha paciência, espere resolver. Que esse sentimento, essa angústia vai ficar ali e você não pode fazer nada naquele momento. Se concentra no teu alvo, por isso que a importância do alvo. E assim você vai indo. Também, se você está tenso, ansiedade alta, respiração, põe uma música calma, uma música relaxante, por alguns minutinhos, segundos. Não precisa muito tempo. Eu falei segundos, às vezes põe um pouquinho ali, escutou uns 10 segundos, 20. Você fechou os olhos, fez uma respiração, já ajuda a aliviar um pouco. Sai do ambiente, o ambiente influencia nas emoções, no sentimento. Se o ambiente está tóxico, dá uma saída do momento. Quebre essa energia que gira ali, que está todo mundo tenso. Vai lá fora, não sei se for tiver oportunidade, vai numa janela, toma um café. Sim. Já quebra isso, certo? Invista no teu autoconhecimento. Invista, não perca tempo. Certo? Porque o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa saber quem a gente quer de verdade. Quem é você de verdade? O que te faz feliz? O que te deixa alegre? O que te deixa triste? Quais são teus objetivos? Quais são teus valores, tuas missões? Legal. Então isso é importante, certo? Quando acordar, levante sorrindo. Quando dormir, durma sorrindo. Sorria. Sim. Procure filmes baseados, eu sugiro isso aqui, baseados em fatos reais, vai mostrar como as pessoas correm atrás do objetivo. Filmes baseados em fatos reais, não interessa se é gospel ou não, filmes baseados em fatos reais. Isso te motiva. A você com bons livros, é importante ser lido, certo? Verdade. Pagar o preço, né, João, do autoconhecimento. O autoconhecimento ele não vem sozinho. Não. As pessoas pensam que só o fato de elas serem bem relacionadas vai trazer todo o conhecimento que elas precisam para viver. E quando a gente fala de pagar o preço, a gente não está falando de ganhar dinheiro. A gente está falando de ter uma visão clara a respeito da realidade, a respeito da tua vida, a respeito do teu futuro.
né? E para isso, você precisa pagar o preço, que é buscar o conhecimento, né? Tem até uma parte se a gente for buscar em teoria, né? A ciência, ela não é perceptível. Se a ciência fosse perceptível, a gente não precisaria de cientistas, né? Porque e o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, ele é uma construção científica. E que tem que estar atrelado à busca pessoal de cada um. Eu preciso ter uma literatura do meu desenvolvimento intelectual. Se eu sei para onde eu quero chegar, eu vou estabelecer uma literatura que me direcione para lá, né? Eu vou estabelecer quais são os filmes que me direcionam para lá. Eu vou estabelecer qual é o ciclo de amizades que me direciona para lá. Quais são os lugares que eu tenho e que eu não tenho que frequentar que me direcionam para lá. Então, ou seja, uma visão clara de futuro, ele modifica inclusive o diálogo interno que você tem. Porque as decisões é um diálogo entre você e o seu eu interno. Então, se você tem fundamento para dialogar, automaticamente você vai dialogar com base em dados. Dialogar com base em dados não tem como você tomar decisões ilógicas. Elas podem ser um pouco fora do que a teoria oferece, mas ela vai ser sempre dentro de um contexto. E é o contexto que te faz caminhar, né? E um livro extremamente importante e fácil de entender, que explica exatamente sobre isso, é O Poder do Hábito, né? Porque toda ação ou todo resultado, ele nada mais é do que uma recompensa. E o Poder do Hábito, ele vai mostrar exatamente isso, né? Que é a questão do estímulo. Alguma coisa te estimula a tomar uma iniciativa, né? Você tem uma reação em decorrência daquele estímulo, e essa reação vai te oferecer uma recompensa. Por isso que as pessoas fumam, por isso que as pessoas usam droga, por isso que as pessoas procrastinam, por isso que as pessoas não estudam, elas me falam abertamente, isso eu não gosto de estudar, porque elas têm uma recompensa também baseada nisso. Quanto maior o seu conhecimento, maior é a responsabilidade que você tem sobre a sua própria vida. Então é melhor eu fingir que não sei, porque as pessoas, quando elas me cobrarem, eu já tenho uma desculpa. Né? Muitas vezes, pode ser até o contrário também, né? Eu sei muito, mas tenho um resultado baixo. E aí já entra também na questão do orgulho, do egoísmo, que a nossa colega falou. Eu sou tão egoísta a ponto de eu arrogar para mim todo o conhecimento e a sabedoria e não entender que o meu desenvolvimento é a média do desenvolvimento das pessoas com que eu me relaciono. E aí eu crio um mundo paralelo e deixo com que o meu eu imaginário assuma o controle das emoções, me isole desse mundo e vou vivendo ali de forma bitolada. E uma coisa que você falou é o conhecimento. Adianta ter conhecimento se você não passar para frente também? O que você está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo. Estamos trazendo conhecimento do gratuito. É uma forma também de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. É a nossa obrigação. Nós temos que transmitir conhecimento também. Ajudar as pessoas na sua evolução. Então, esse projeto que você está fazendo é espetacular. Certo? Então, a gente tem que começar. Outra coisa. Uma outra dica que eu dou. Se afaste de pessoas que te derrubem. Procure, você falou das 5, você é a média das 5 pessoas. Procure pessoas que estão a fim de crescer, a fim de evoluir. Vai com elas. Pare de viver em rodinha que não traz benefício nenhum. Porque o amigo verdadeiro está te ajudando, não é na hora da bebedeira, na hora da bagunça. Isso não é amizade. Procure pessoas que estão com o mesmo objetivo, crescimento, vendas, pessoas que estão na mesma área tua. Comece a fazer networking, participe de convenções, de palestras, do assunto. Vai lá, vai atrás. Precisa se mexer. Ou até mesmo, para de fazer a mesma coisa. Tem pessoas... quando eu chego num ambiente, por exemplo, eu nunca, se é um ambiente que eu pretendo com recorrência, eu nunca vou para o mesmo lugar. Estou numa palestra hoje, eu sento ali. Amanhã, por mais que esteja as mesmas pessoas que eu sentei próximo da outra vez, eu já sento do lado de outras pessoas. Por quê? Para gerar network, gerar relacionamento, né? Coisas simples que as pessoas podem fazer no dia a dia, né? E essa questão de compartilhar o conhecimento é tão louco que
O conhecimento é a única coisa que você divide e ao longo do processo ele se multiplica. Uhum. Eu poderia, por exemplo, estar usando esse conhecimento que eu tenho só para mim desenvolver o meu trabalho na minha empresa. Mas eu estou entregando ele aqui, inclusive, para os meus concorrentes, digamos assim. Sim. Por quê? Porque eu sei que eu estou ganhando muito mais entregando do que se eu ficasse esperando ou guardasse isso só para mim. Que seria uma divisão. E nesse processo de divisão com outras pessoas, ele se multiplica. Por quê? Tem até o Cortella, né, que ele fala num vídeo que passa no Instagram. Se duas pessoas vierem e uma estiver carregando um pão numa rua, quando ele passar pela outra, ele dividir o pão, cada um sai com metade do pão. Uhum. Mas se ele está numa rua caminhando duas pessoas e ele para e divide um conhecimento, sai duas pessoas com conhecimento, com o mesmo conhecimento. Então, ou seja, ele dividiu e multiplicou ao mesmo tempo. Né? E isso é importantíssimo, cara. O conhecimento no mundo que nós vemos hoje acelerado, num mundo totalmente integrado, num mundo onde a pessoa, para usar essa blusa que eu tenho, mal percebi eu que foi colhido num algodão lá nos Estados Unidos, foi transferido por uma empresa lá da Ásia, costurado lá na Bolívia e transportado por uma empresa marroquina e vendido por um chinês aqui no Brasil. Então, ou seja, as pessoas não percebem a necessidade de se conectar num mundo como hoje e conhecer esses processos de conexão. Né? Como que se dá isso? Então, é aí que acontece. As pessoas estão achando que em tudo é graça. Precisa ser evoluindo, ser construindo. Você deu exemplo, vai para lá, para cá. Então a oportunidade tem para todo mundo. Ô, João, agora vamos para a prática aqui. Ó. A nossa colega no começo, a Sandra, não sei se ela está aí ainda, se você estiver aí, Sandra. Ela falou assim, se eu estou feliz, minhas ideias e vendas são extraordinárias. Mas se eu levanto triste, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas para que a gente possa transformar isso em ações práticas. O que você sugere que a pessoa pratique quando ela se sentir dessa forma? Primeira coisa, pensa em outra coisa. Muda a visão. Espera aí. Tô triste. Não me por quê? Deixa para depois. Eu vou lá agora. Melhor coisa, quem tem filho, vai lá brincar com a criança. Por uns minutos. Legal. Segundo, se autoafirme. Eu posso, eu consigo. Eu sou dono de mim. Legal. Melhor coisa. Terceira coisa, postura ereta, mão na cintura, de pé, respira firme, eu posso, eu consigo, eu tenho a capacidade e vou em frente. Quarto passo, qual é meu alvo? Eu vou dobrar, eu vou produzir, eu vou fazer a diferença, porque eu posso e consigo, certo? Certo. É isso aí que você precisa fazer e tomar uma decisão. O processo é comunicar, que adotar uma nova postura, né? Porque a comunicação ela não é só o que a gente fala, né? É a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente olha, né? A maneira como a gente absorve o mundo, né? Pensar, mudar os pensamentos. A comunicação, imediatamente ela já te dá ela já te coloca numa postura de pensar diferente, de absorver a atmosfera do conteúdo de forma diferente. Né? Sim. E isso vai te trazer o sentimento de que você precisa tomar atitudes. Sentimento se aloja na pele. Então, imediatamente vai tomar decisões. E essa decisão ela vai ser a realização. São decisões, mudar a frequência, tomar uma ação e vamos em frente. É simples falar? Mas também se fizermos, fica mais fácil. Legal. Que também sofrer também é difícil, né? Sim. Então melhor, o que você prefere? Sofrendo ou ação? Requer muito da pessoa, né? É um resultado. Então tem que levantar, chacoalhar a poeira e olhar para frente. Você valorize. Verdade. Você valoriza, esqueça os outros, você valoriza. Legal. E a nossa outra colega que comentou aí sobre a questão para falar um pouco sobre o egoísmo. Eu não sei se ela ainda está aí, a Clary Santos. Fala um pouco sobre o egoísmo e o que a gente precisa fazer para
enxergar o mundo de uma forma mais, como que eu posso dizer, menos egoísta. Vou te dizer uma coisa, bicho. O egoísmo é um assunto bem longo. Porém, primeira coisa, pensar mais nos outros. Não se deixar de você. Você precisa pensar em você. Autoconhecimento. Valorizar, pensar um pouco mais nos outros. Não achar que todo mundo tem que estar à sua volta. A partir do momento que você conseguir, esse aqui é a regra básica, a partir do momento que você conseguir identificar que a outra pessoa está te mostrando algo e você aceitar aquilo como melhora para você, você já está eliminando o egoísmo. Legal. Porque está deixando que a pessoa, peraí, ela me mostrou isso, minha esposa, falou isso, peraí, o que ela quer dizer com isso? Aonde estou falhando? Não precisa contar para ninguém. Peraí, isso aqui não, eu tenho que mudar mesmo. Já deixou de ser um bom tanto egoísta. Agora, se ficar, não, eu tô certo, eu vou falar o que eu quero, tô certo, isso. Não é assim. A gente tem que saber, peraí, isso vai machucar ou não vai? Precisa ser dito ou não precisa? Vai trazer benefício ou não? Às vezes só o silêncio, um abraço, um olá, como que você tá? É o melhor remédio que você pode fazer. Um bom dia bem dado, uma boa tarde bem dada, uma boa noite bem dado. Aí as coisas começam a mudar. Então, o egoísmo assim, uma coisa bem delicada, longa, mas se você começar a parar e prestar atenção o que as pessoas estão te mostrando, eu acho que já é 50% do egoísmo eliminado. E assim seria um mundo melhor. Se colocar no outro lugar da outra pessoa... Inteligência emocional, né? Sim, se colocar no lugar da outra pessoa, não é isso que eu digo. Não é eu falar o que eu quero, que se exploda, se você gostou, não é assim. As pessoas têm sentimentos. E nem todas são aptas a ouvir de qualquer forma. Sim. Então a gente precisa saber falar, precisa saber ouvir, principalmente ouvir. Ouvir também elimina o egoísmo. A ansiedade às vezes faz a gente não ouvir, nem escutar a pessoa, você já quer responder. E você acaba trazendo desconforto. E para mim, às vezes, quando eu estou ansioso, eu sinto que eu sou egoísta. Porque eu estou querendo falar, atrapalho a pessoa e, a conversa, você tem que aprender a ouvir e não ser o ponto de atração. Enfim, esse seria um resumo bem básico, mas muito básico, para o egoísmo. Legal. Então, quer dizer o seguinte, então comece a deixar que, peraí, tem uma coisa errada. Deixa eu entender o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar, não se tornar uma culpa, um peso. Não. É legal, eu estou tendo uma oportunidade de crescimento. Eu vou mudar isso aqui. Encerrou, não interessa para ninguém, só para você. Essa seria uma dica aí de egoísmo, para eliminar o egoísmo. Sobre o egoísmo. Não estou dizendo que a pessoa é egoísta, mas se ela vive no meio de egoístas, ou em outras situações, vai ter que colocar alguma coisa, ou pelo menos aprender a conviver. E nós vamos estar cercados, vamos. Legal. E para a pessoa melhorar a produtividade, qual que seria a sua dica aí? Primeira coisa, antes de dormir, o que eu vou fazer amanhã? Anota no papel. Anota. De manhã levanto. Qual que é o mais rápido, mais importante e mais fácil? Já elimine. Risque. Que isso vai gerar uma emoção, vai gerar um sentimento de poder cumprir, com missão cumprida. Respira, olha, que show. Se parabenize por isso. Parabenize cada coisa. Não deu certo? Pera aí, não deu certo. Deixa para depois. Eu vou me focar aqui, deixa sair dessa coisa. E depois volta e faz. Não postergar as coisas. Não deixa para amanhã. Organize uma agenda. Para que você possa. Isso vai gerar emoções, gerar sentimentos que vão te ajudar a enfrentar e aumentar essa produtividade que a gente tanto precisa e tanto fala. Legal. Então, foco. Teu alvo bem definido, certo? Vai aumentar bastante a produtividade. Se você tem um alvo bem definido, você vai se obrigar a correr atrás, porque você quer atingir. Aí faça antes de dormir, já anote no outro dia as tarefas e compromissos, pronto, deixa quietinho, pra você não perder sono, tudo lá. De manhã levantou, revisa, isso aqui eu já vou começar por aqui, por aqui, por aqui. Você resolveu nas primeiras horas da manhã, você vai sentir, vai sentir no céu.
Aquilo vai dar uma sensação maravilhosa. Se você acha que de manhã não é tão produtivo e à tarde é mais, faça à tarde. Mas é importante fazer isso. E agradecer, elogiar, sorrir, sair de perto das pessoas tóxicas, ter boas amizades, aprender. Vai ter dias difíceis? Claro que vai. Nós não estamos falando que isso aqui tudo é o paraíso. Mas faz parte do nosso crescimento. Felizmente faz parte do nosso crescimento. Tristeza são coisas diferentes, né? Diferentes. Da mesma forma que dificuldade e improdutividade também são diferentes. A pessoa pode ter dificuldades e pode ser produtiva também. Sim, desde que ela tenha metas claras, tenha uma agenda programada de coisas a serem realizadas. Tudo isso vai contribuir para o resultado que ela vai desenvolver a partir das ações dela, né? Com certeza. Bom, João, deu 1h e pouco já de live aí, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Perfeito. Tem mais alguma coisa, João, que você acha importante a gente registrar nesse vídeo e vai ficar aí para nossa posteridade aí, gerando conhecimento? Vou te dizer o seguinte, acredito em você, vou repetir o alvo, sem alvo senão não vai acertar em nada. Tendo o alvo, acredite no teu potencial, só isso. Fecha o ouvido porque falam e acredita no teu potencial e invista em você. Legal. Que as pessoas que estão à sua volta vão ver a diferença e vão agradecer por você ter investido em você e ter acreditado em você. Não se preocupe com as pessoas à sua volta. Não é ser egoísta. Quando você pensa em você para melhorar, você vai beneficiar quem está à sua volta. Verdade. Até porque quando a gente faz alguma coisa para o outro, é um dedo apontado para o outro e 3 para a gente. Para nós. Aí você decide se você quer isso de forma positiva ou negativa, né? Bem isso. Bom, galera, quem quiser encontrar o João aí, eu vou deixar a descrição, os links de acesso a ele aí na descrição desse vídeo. Sigam aí o João, a audiência do João, vem seguir a nossa corretora, porque toda quarta nós vamos fazer lives ao vivo aqui a 1h da tarde e vai ser... É um projeto extraordinário. Nós queremos criar uma plataforma de muito conhecimento no YouTube, onde as pessoas vão encontrar tudo aquilo que elas precisam para desenvolver um bom trabalho. Beleza, João? Quero te agradecer aí. Quero te agradecer. Eu que agradeço a confiança. Pela disponibilidade, pelo seu sim. Sei que você é uma pessoa ocupada aí, você tem bastante compromisso. Você abriu um horário na tua agenda aí para atender a gente e a nossa audiência. Com certeza isso aqui vai ser visto por muitas pessoas aí ao longo do dia. Amém. Tamo junto aí. Beleza? Quer deixar uma consideração final aí, alguma coisa? Pessoal, eu só digo uma coisa para vocês. Tá aí o Alex, trazendo uma maior oportunidade para vocês. Aproveitem. Quero agradecer de coração a presença de todos que estiveram aí, que estão. Isso é um imenso prazer. Agradecer essa oportunidade que o Alex me deu, mas o que me deixa feliz é esse projeto dele. Eu sei que pessoas vão se beneficiar e sair da mesmice. Então aproveite essa oportunidade, impulsione o vídeo dele, impulsione o canal, esteja lá se inscrevendo no Instagram, que isso vai contribuir, transbordar conhecimento para a população. Temos que estar todo mundo junto em uma só missão, evolução. É isso aí. Patrocina lá, galera. Deixa o joinha, deixa o coraçãozinho, que é nóis. Tamo junto. João, Deus abençoe, meu querido. Amém. Também. Venha se multiplicar em bênçãos aí na tua vida. Beleza? Amém. Um forte abraço, então. Valeu. Também, cara.